Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui a partir das 5h50 da manhã para falar sobre abertura e fechamento de mercado. Tudo aquilo que impacta o seu dia a dia no cenário político, econômico e corporativo. Por isso, não esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante. Entre também em um dos nossos grupos de WhatsApp, onde você recebe esse material também em PDF para consultar a qualquer momento do seu dia. Sextamos, dia 11 de junho de 2021, após mais uma alta do índice Bovespa no dia de ontem, se aproximando aí novamente aí das máximas, voltando aos 130 mil pontos. Temos bastante coisa aí e podemos aí finalizar a semana voltando aí próximo de recordes novamente. Ontem foi um dia de muita oscilação no mercado como um todo, um dia de perdas e ganhos durante todo o período, não só no Brasil como no mundo, e o índice Bovespa aí teve leve alta, então, demonstrando até um momento de lateralização após as fortes altas das últimas semanas. Por aqui, obviamente, os investidores continuam de olho aí na CPI da Covid, na crise hídrica e também no risco de aumento de taxas de juros, para conter a inflação, visto aí que temos visto, não só no Brasil, mas no mundo, a inflação subindo. Ontem, a ministra Rosa Weber, do STF, ela concedeu habeas corpus lá para o governador do Amazonas, permitindo que ele só vá para a CPI da Covid ser ouvido se ele quiser e ainda permitindo que, caso ele vá de forma facultativa à CPI, ele possa ficar em silêncio aí a qualquer momento para não produzir provas contra si mesmo. Ontem também a Superintendência de Trabalho do governo de Minas, após receber denúncias, foi fiscalizar e levantou aí que duas barragens da companhia Vale, que já não recebem aí há muito tempo novos dejetos, na teoria, mas que essas duas barragens aí correm risco de rompimento, e aí relembramos lá os casos de Mariana e Brumadinho, e acabam aí afetando também de forma geral o mercado. Mesmo com o CPI lá nos Estados Unidos, já olhando para fora, tendo vindo aí um pouco acima do que era a expectativa dos especialistas, não foi o suficiente para desanimar os investidores de forma geral. Por isso tivemos altas nas bolsas norte-americanas, até mesmo porque a perspectiva é de que com essa leve alta em relação à expectativa que tínhamos do CPI, o governo norte-americano, através do FOMC, que é basicamente o Copom brasileiro, e o Federal Reserve, o Fed, o Banco Central norte-americano, não mexam também com política monetária, Mantenham o plano de recompra de títulos e as taxas de juros aí na casa de 0 a 0,25, que é o que já vem acontecendo há bastante tempo, e mantendo também os estímulos econômicos para os Estados Unidos. Ainda olhando para um dos momentos mais aguardados de ontem, que era além da definição em relação ao CPI, tínhamos a definição do Banco Central Europeu, que iria definir ontem sobre a sua taxa de juro e programa de recompra de títulos. Também foi mantido a parte de estímulos econômicos e fiscais aí pelo Banco Central Europeu, onde a taxa básica de juros aí ficou na casa de 0,50, e também mantida a política de recompra de títulos, que acaba sendo uma medida expansionista e que obviamente aí mantém então os estímulos aí para a retomada da economia, mesmo em meio aí a um cenário que causa um pouco de preocupação, mesmo aí por conta do aumento da inflação em diversos países do mundo. Olhando para números mais especificamente aqui, índice Bovespa ontem fechou com alta de 0,13%, fechando aí o pregão a 130.076 pontos. O dólar aí também oscilou bastante, ontem acabou fechando aí com uma queda de 0,03%, ainda na casa dos R$ 5,06. E olhando para fora, a bolsa de tecnologia norte-americana, a Nasdaq, que até ontem falávamos aí em um risco de ter queda maior, mas o cenário foi positivo e a alta foi de 0,78% a 14.020 pontos no fechamento de ontem, dia 10.
Já o índice S&P 500 subiu 0,47%, renovando aí máximas históricas a 4.239 pontos. E por fim, lateralizando ali nos Estados Unidos, basicamente, Dow Jones aí subindo 0,06%, alcançando já os 34.466 pontos. Na Europa, o euro subiu 0,11% a R$ 6,16, enquanto as bolsas operaram de forma mista com perdas e ganhos, como falávamos anteriormente. O DAX na Alemanha teve queda de 0,06% a 15.571 pontos. O CAC na França, queda de 0,26% a 6.546 pontos, e o Reino Unido aí tendo uma leve alta de 0,10% a 7.088 pontos. Já na Ásia, como falávamos ontem já pela manhã, a China teve alta de 1,19%, chegando aí a 14.893 pontos, e o Japão ontem também teve o fechamento em alta de 0,34%, se aproximando novamente dos 29 mil pontos, fechando aí a 28.958 pontos no pregão aí do dia 10. Cenário de cripto, novamente aí oscilando bastante as criptomoedas. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado. O Bitcoin ontem teve uma lateralização alta de 0,09%, enquanto o Ethereum sofreu um revés, uma queda de 4,31%. Quem volta a ter oscilação positiva aí é o petróleo futuro, que volta a ser negociado acima dos R$70, o Brent a $72,30, não é reais, desculpa, né? Dólares, e o WTI, que volta a ser negociado aí na casa de $70,10 o barril. Já o índice S&P 500 VIX, que é o índice do medo, que mede a volatilidade aí do mercado de ações, caiu ontem 10,01% por conta aí desse refresco aí para os investidores, né? Mesmo em meio à divulgação do CPI mais alto lá nos Estados Unidos, os investidores ainda estão confiantes com o mercado acionário, e ontem aí o índice S&P 500 VIX fechou a 16,10 pontos. Lembrando, quanto menor esse índice, menor o índice de volatilidade dentro do mercado de ações. Já os metais futuros, obviamente aí, principalmente o caso do ouro, com o aumento da inflação, as pessoas buscam aí a ter reservas aí de valor, e o ouro ontem subiu um pouco, chegando a $1.901,30 a onça na negociação futura. Já o alumínio futuro chegou a $2.477,25 a tonelada, e o ferro refinado recuou um pouquinho, sendo negociado aí a $207,33. O fechamento do índice Ibovespa ontem, tivemos as principais altas aí por conta de Embr3, que é Embraer, subindo 15,61% e chegando aos R$20. Lembrando que Embraer, há pouco tempo atrás, ali pós-pandemia, pós-queda, chegou a custar aí na casa dos R$7, R$8 as ações de Embraer, teve forte alta desde então, e ontem aí foi fortemente impactada pela possibilidade de fusão que foi divulgada no mercado. A gente fala um pouquinho mais sobre isso lá na parte corporativa em relação ao nosso Morning Call. Local Web também subindo forte no dia de ontem, chegando a R$26,03, alta de 5,60%, principalmente aí após finalizar duas aquisições que já estavam no radar da companhia. BRKM5, Braskem, subiu 4,26%, chegando aí a R$59,46, enquanto Carrefour Brasil subiu 3,24% a R$23,59, e BTOW3 subindo 2,99% e chegando a R$68,12. Essas foram as principais altas do índice Ibovespa ontem. Já as principais baixas contaram aí com Gol 4,
que caiu 3,78% a R$ 26,25. Vevar 3, que é Via, né? Não é mais Via Varejo, Via, caindo ontem 3,70% a R$ 14,56. BRDT3, que é BR Distribuidora, caindo 2,79% a R$ 26,78. A Bolsa Brasileira, né, B3, SA3, também caindo aí 2,64%, alcançando R$ 16,00. E Cyrela, Ciri 3, também ontem caindo 2,44% a R$ 24,95. Essas foram as principais altas e baixas do índice no dia de ontem. Já na agenda de indicadores brasileiros, muito importante ficar de olho aí no índice de crescimento do setor de serviços. Já falamos há algum tempo aqui no nosso Morning Call que aqueles que mais sofreram por conta da pandemia, quando olhamos para o cenário corporativo, foi o setor de serviços, né? Principalmente onde diversos eventos foram paralisados, bares, restaurantes também tiveram aí uma redução bem drástica, e diversos outros serviços aí que envolvem mobilidade e automaticamente aí foram reduzidos por conta da pandemia da Covid-19 desde o ano de 2020 e inclusive continuam agora. Óbvio que esse indicador ele pode demonstrar a retomada econômica, mas se viermos a ter um crescimento muito forte também de agora para os próximos meses, existe aí um risco de aumento da inflação, assim como aconteceu lá no Reino Unido, na Europa e nos Estados Unidos, que conforme as liberações foram acontecendo, houve uma enxurrada de pessoas aí indo em busca de serviços, aproveitando para sair de casa também, e isso aí elevou os preços de forma geral e também às vezes podem trazer medidas restritivas no sentido aí de políticas monetárias do Banco Central e do Copom aqui no Brasil. Já no cenário internacional, hoje nós temos a divulgação aí do PIB do Reino Unido, que inclusive já foi divulgado, ele veio com leve alta, ainda continua com uma perspectiva negativa em relação ao ano passado, mas toda essa retomada aí pós-vacina, né? O Reino Unido já tem mais de 50% da população vacinada, foi um dos primeiros países do mundo a começar as vacinas de forma organizada e fazer um plano de imunização para iniciar as vacinas, e automaticamente aí também iniciou antes a retomada de atividades, né, a liberação de atividades, e aí o PIB cresceu um pouco aí no final do primeiro trimestre, com uma perspectiva de continuar crescendo agora para os próximos trimestres. A produção industrial no Reino Unido também tem divulgação hoje, o índice de preços no atacado na Alemanha, que também já foi divulgado, e esse também teve alta acima do esperado, o que acaba também trazendo um pouco de preocupação em torno de inflação para a Alemanha. E hoje temos discurso aí de membros do Banco da Inglaterra, do BOE, Bank of England, e a confiança do consumidor lá nos Estados Unidos. Tudo isso vale a pena ficar de olho, principalmente aí porque deve movimentar o mercado nesse final da semana e início da próxima, todas essas definições do dia de hoje. Olhando um pouquinho aí para o cenário político, sempre falamos aqui sobre a CPI da Covid, visto que ela tem estado no radar dos investidores, e a PGR, Procuradoria-Geral da República, diz que os governadores devem aí falar apenas sobre as verbas federais, e a CPI da Covid também aprovou ontem a quebra de sigilo do Pazuello e de outros membros ali, como eles chamam, do gabinete paralelo de aconselhamento. Além disso, existe um pedido aí da própria CPI para que seja revogado o habeas corpus que falamos lá na abertura do governador do Amazonas, e essas situações devem movimentar aí tanto hoje quanto o início da próxima semana em relação à CPI da Covid aqui no Brasil. Olhando também para outros detalhes, ontem o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele garantiu aí, em maioria, a aprovação da Copa América aqui no Brasil, óbvio com algumas ressalvas em relação ao governo e alguns cuidados e riscos sanitários, mas havia sido judicializada a decisão aí de executar ou não a Copa América no Brasil. A própria Conmebol,
que organiza a Copa América, também tem atuado aí não em aspectos tão políticos, mas muito mais corporativos, para não perder tantos patrocinadores, visto que já houveram aí diversos patrocinadores que largaram o patrocínio da Copa América aqui para o Brasil. Especialistas estão falando aí em novas trocas de ministério, né? Inicialmente aí o próprio Senado querendo uma indicação para ministério, e Bolsonaro tem sido pressionado também para a saída do Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, por conta de toda a investigação que tem sido feita sobre ele e os casos aí de corrupção, né, que ele vem sendo investigado também, além do risco de uma CPI dentro do próprio Ministério do Meio Ambiente. A Procuradoria-Geral da República ela já fala aí que ela é contrária ao indiciamento e à prisão de Ricardo Salles, mas obviamente aí tem bastante coisa a ser investigada ainda e explicada. A investigação aí de atos antidemocráticos, né, que já falamos aqui no início da semana, final da semana passada, que tem sido feita aí, solicitada pela Polícia Federal, interceptou algumas mensagens do Roberto Jefferson, trocando mensagens sobre a cassação de ministros do STF, e isso obviamente deve gerar um barulho um pouco maior, visto que os três poderes estão em atrito já há algum tempo, e também que teremos em breve aí troca no STF, né, com mais uma indicação do atual presidente Jair Bolsonaro. E para finalizar a parte política aqui, relembrando o caso Daniel Silveira. Daniel Silveira é o deputado do Rio de Janeiro, que foi preso em flagrante a pedido do ministro Marco Aurélio, e depois confirmada essa questão também pelos demais ministros, após ele fazer vídeos aí defendendo o AI-5 e ameaçando também o STF. Esse caso aí ele ficou bem conhecido, principalmente pelo fato de Daniel Silveira ser um apoiador do atual presidente Jair Bolsonaro e ter recebido diversas críticas naquele momento, inclusive aí gerando atrito novamente entre os poderes legislativo e judiciário. O caso Daniel Silveira, agora o STF então autorizou o inquérito e também estipulou aí uma fiança de R$100 mil para que o Daniel Silveira aí não precise mais utilizar a sua tornozeleira eletrônica. Então esse também é um caso que deve aí trazer bastante barulho e movimento para o mercado, principalmente aí pelo fato de Daniel Silveira ser da base aliada do governo, apoiador do atual presidente Jair Bolsonaro também, e obviamente aí todo o barulho e o atrito que isso deve trazer também para a Câmara de Deputados, o Legislativo e o Judiciário novamente. Olhando um pouquinho aí para a parte econômica, um grupo de senadores bipartidários, né, não só democratas nem só republicanos e democratas se uniram para selar um pacto para o plano de infraestrutura. Lembrando que o Joe Biden, presidente norte-americano, já estava há algumas semanas, alguns dias aí, tentando negociar com líderes aí de democratas e republicanos. Um grupo já havia feito uma proposta, inclusive, e agora os senadores selam um pacto aí para que isso saia do papel. Não tem dados ainda específicos de qual o valor. Inicialmente aí se falava em 900 bilhões, mas isso pode ter alguma mudança. A ideia principal do grupo de senadores é que seja feita realmente o plano de infraestrutura semelhante ao que o presidente Joe Biden queria, mas sem o aumento de impostos. Lembrando que esse foi o ponto crucial aí de discussões, principalmente em aumento de impostos de empresas, saindo aí de 21% para 29%, e também os riscos aí de aumento de impostos para as pessoas que operam em bolsa de valores e que ganham recurso aí no mercado de capitais. Tudo isso então deve impactar o mercado também. Com as altas da inflação, volta a ganhar força no cenário brasileiro a ideia de uma Selic em 6% ao ano ainda em 2021. Inicialmente, um dos primeiros a falar sobre isso foi o gestor da Verde Asset, né, o Luiz Stuhlberg, que disse que não acreditava em uma Selic menor do que 6% em 2021. E agora volta a ganhar força esse apelo e essa perspectiva
por conta dos aumentos de inflação que acontecem no Brasil, no mundo, e também voltando a essa questão aí da possibilidade da inflação no setor de serviços que falávamos anteriormente. O Banco Central Europeu, ele decidiu ali, como já falamos na abertura, pela manutenção aí das suas políticas monetárias e estímulos aí para a retomada econômica, mesmo sabendo aí que existe então um risco de aumento da inflação, e voltamos aí, então a todo esse ponto econômico que pode aí trazer bastante oscilação, e num primeiro momento os títulos públicos, tanto dos Estados Unidos como da Europa tiveram queda em seus rendimentos, principalmente porque não há uma perspectiva momentânea de um aumento na taxa de juros por parte do Banco Central Europeu e também por parte do Federal Reserve lá nos Estados Unidos. O Comitê de Basileia quer regulamentação das criptomoedas, lembrando aí quem é do mercado financeiro sabe dos acordos de Basileia, né, que trazem perspectivas para as instituições financeiras em relação à sua liquidez, imobilizado deles, e também quanto do recurso que é utilizado. Existe um percentual ali que classifica então como mais confiáveis as instituições dentro desse propósito ali do Comitê de Basileia. E agora o Comitê de Basileia então fala em regulação das criptomoedas, o que pode trazer também mais volatilidade para esse mercado de criptoativos. E o presidente E o presidente Jair Bolsonaro afirma que tem conversado aí com o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, o Dr. Marcelo Queiroga, para liberação do uso de máscara para quem já se vacinou ou para quem já pegou Covid-19. Teoricamente, ambos já teriam sido imunizados. Lembrando que os Estados Unidos, né, e alguns estados principalmente, já tomaram essa atitude e automaticamente com isso melhorando também a circulação de pessoas e a retomada aí da vida normal. Mas, obviamente, os Estados Unidos também já tem mais de 50% da população vacinada, algo ainda que está bem distante quando nós falamos de Brasil, e todas essas medidas aqui que falamos podem afetar o mercado hoje e no início da próxima semana. Olhando já para cenário corporativo, a mineradora Samarco, que infelizmente vai ser lembrada lá pelos desastres em Minas Gerais, ela pediu recuperação judicial, e também a Vale aí foi condenada aí para pagar o equivalente a R$1 milhão por funcionário morto lá na tragédia de Brumadinho. Infelizmente aí também alguns pontos que a gente obrigatoriamente tem que trazer. A Samarco, inclusive, a dívida dela já soma o equivalente aí a R$50 bilhões, e a mineradora tem colocado aí protocolado um plano de recuperação judicial, ofertando inclusive aos acionistas da Vale, né, e da BHP, que eram as subsidiárias ali da Samarco, e outros também credores que ela possui, né, como bancos, instituições financeiras, fornecedores. Ela tem ofertado então uma fatia de ações da própria companhia, né. Essas ações seriam aí preferenciais para elas receberem dividendos no futuro, um dividendo diferenciado, inclusive, para que essas pessoas recebam aí o quanto antes os recursos após a recuperação judicial da Samarco. Mas, obviamente, isso impacta bastante o mercado, juntamente com essa situação da Vale, né, que é uma situação de primeira instância, cabe recurso, mas lembrando aí com outras situações que nós já falamos aqui, como o próprio Ministério do Trabalho olhando aí e investigando o fato aí de 2 novas barragens em Minas que estão sob concessão da Vale, pode aí trazer novos problemas para a companhia que tem surfado um excelente momento, principalmente aí quando nós falamos dessa realidade aí do boom de commodities, né, e a venda de minério aí principalmente para a China. Um levantamento também traz aí que 63% das criptomoedas do Bitcoin, especificamente, no mundo, estaria aí concentrado em 0,04% das contas. Então também uma concentração muito grande de criptomoedas de Bitcoin em poucas contas, né, o que também gera aí preocupações de forma geral aí para quem quer regulamentar
esses criptoativos, como é o caso de Bitcoin e outras criptomoedas. A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, autorizou a Market to Market a atuar como uma central depositária de títulos de recebíveis agrícolas, num primeiro momento, mas desculpa, essa é uma situação que pode levar aí a uma concorrência para a B3, né, e trazer uma nova bolsa para o Brasil. Lembrando especificamente, nós já tivemos aí fortes quedas da B3 desde o início da semana passada, com a saída de um dos conselheiros do Conselho de Administração da B3, que é o atual CEO do Banco XP, e óbvio isso já traz especulação de uma possível tentativa da XP montar uma bolsa no Brasil, e agora essa autorização da Comissão de Valores Mobiliários para que a Market to Market crie essa plataforma e possa operar com títulos de recebíveis agrícolas, também pode gerar aí no futuro uma bolsa específica, né? Como nós tínhamos antigamente aí separado, BMF, depois Bovespa e a CETIP, que tudo isso virou então uma coisa só, a B3 Bolsa Brasil Balcão, e automaticamente aí a B3SA3 tem sofrido também nas últimas semanas com quedas consecutivas. Existe aí uma necessidade de análise para ver se tem fundamento ou não todo esse receio. Ontem, como falamos lá no início praticamente do nosso Morning Call, ao olharmos as principais altas, a Embraer disparou, principalmente aí após a possibilidade de fusão da IVE, né, que é a startup da companhia, com uma outra empresa norte-americana, a Zenith Acquisition, se não me falha a memória, né, que tem o nome lá, SPAC, é o nome que é chamado, e essa fusão aí fez com que Embraer ontem ganhasse aí, ou essa possibilidade, né, o equivalente a 2 bilhões somente aí com a IVE, né, com esse crescimento aí de mercado aí no dia de ontem. Lembrando sempre, isso não é recomendação de compra, não fazemos recomendação de compra aqui na Francesca Educação Financeira, no nosso Morning Call, principalmente aí porque existe uma necessidade de certificações específicas. Para isso a gente só traz notícias aqui do dia a dia. Também falando aí em novos IPOs, os donos da 99 Táxi pediram registro aí de abertura de capital na bolsa lá nos Estados Unidos. Lembrando que a 99 Táxi, que é a 99, né, no caso, ela trouxe aí uma empresa chinesa e recentemente aí reduziu a tensão, principalmente a proibição de negociações de aplicativos e diversas situações pelo governo norte-americano. Lembramos que na época do Donald Trump, o TikTok, por exemplo, né, existia uma grande briga aí em relação ao TikTok lá nos Estados Unidos, e agora a 99 registra então esse pedido de IPO lá nos Estados Unidos. E a Sabesp aprovou a emissão de debêntures num valor equivalente a 1,2 bilhões de reais, que devem ser negociadas em breve aí, para que a companhia possa estruturar novos avanços no setor aí de saneamento básico. Agora são 6h19 da manhã, vamos já dar uma olhadinha em relação à abertura e fechamento de mercado. A Ásia, como sempre, já tem as suas bolsas fechadas, e a China nessa manhã fechou em queda de 0,62% a 14.801 pontos. Também na Ásia, o Japão, que fechou no vermelho essa semana, também sofreu um novo revés, uma lateralização negativa de 0,03%, chegando aí a 28.949 pontos. Por outro lado, os demais mercados com boas perspectivas, inclusive aí próximo de recordes na Europa, algumas bolsas. Nós temos aí nesse momento 6h20 da manhã o DAX na Alemanha subindo 0,10%, na França o CAC subindo 0,45% e no Reino Unido uma alta de 0,60% praticamente nesse momento. Pré-market dos Estados Unidos oscilando um pouco, temos aí Dow Jones subindo 0,14% nesse momento, negociações de pré-market, S&P 500 lateralizando e subindo aí 0,06%, e
A Nasdaq, nesse momento, operando no 0 a 0, tem operado em perdas e ganhos desde o início, aí, o pré-market lá nos Estados Unidos. A perspectiva, obviamente, é um dia de bastante oscilação, mas, óbvio, aí, com as notícias de ontem, uma tendência maior para altas no dia de hoje, mas lembrando aí que o mercado é soberano e muita coisa pode acontecer. A Bolsa Brasileira, índice Bovespa, deve seguir as bolsas internacionais. Existe uma perspectiva nesse momento de lateralização, principalmente aí por conta das últimas altas na semana passada, mas fica aqui a nossa expectativa de, quem sabe, aí retomarmos os 131 mil pontos e voltarmos aí a ter um final de semana mais tranquilo e o início da próxima semana também olhando para esse cenário. Muito obrigado aí pela sua companhia, você que nos acompanha ao vivo. Um bom dia para você que nos acompanha também gravado posteriormente. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo aí com outras pessoas que você sabe que gostam de mercado financeiro, atuam no mercado financeiro, para que comecem o dia sempre bem informados. E eu te vejo na segunda-feira, a partir das 5h50, para nós falarmos aí sobre o que aconteceu no mercado hoje e qual a perspectiva para o início da próxima semana. Um abraço, bons negócios, bom fim de semana